Você já ouviu falar em assistente virtual? Eu nunca tinha ouvido falar. Bom, é um aparelhinho que fica conectado à internet e ajuda com as tarefas do dia a dia, Edu. Pois é, a questão é que um desses aparelhos pode ter sido testemunha de um crime nos Estados Unidos. E pela primeira vez na história, a inteligência artificial vai ser usada num tribunal para ajudar a desvendar o caso. Este pequeno aparelho pode ser a chave para solucionar um assassinato. O dispositivo é um assistente pessoal virtual desenvolvido por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Por exemplo, Alexa, vai chover amanhã? Não há previsão de chuva em Santo André amanhã. Oh, que legal. Funciona como uma caixa de som inteligente, capaz de entender certos contextos e executar tarefas simples, como acender a luz da casa ou tocar uma música. É essa capacidade de captar mensagens que atraiu a atenção da polícia de Highland Beach, na Flórida. Em julho, a porto-riquenha Silvia Galva morreu depois de um suposto acidente doméstico envolvendo o companheiro, Adam Crespo. A Adam e Silvia se conheceram há 3 anos e depois de 6 meses de relacionamento decidiram morar juntos. Foi daqui, deste condomínio de classe média, a 30 minutos de Miami, que Silvia saiu ferida dentro de uma ambulância. Adam foi preso logo em seguida. Silvia foi atingida por uma lança e teve ferimentos graves no peito. O advogado de Adam diz que naquela madrugada ele tentava dormir e Silvia teria bebido demais. Ele nega que Adam agrediu a namorada e afirma que o casal não enfrentava nenhuma crise no relacionamento. No crisis. Já a polícia tem outra versão. Silvia teria tentado se defender com uma lança, mas por causa da força de Adam, o cabo teria quebrado e ela atingida. Nas buscas realizadas no apartamento foram encontrados 2 assistentes virtuais. Os investigadores acreditam que um deles possa ter sido acionado durante a discussão. Assim, pediram à justiça acesso às gravações. Sabemos que evidencia digital es importante em casos, especialmente um homicídio. A Corte Americana de Miami vai usar a inteligência artificial para ajudar a desvendar uma morte. A solicitação da polícia já foi aceita. Agora os investigadores analisam as informações que podem servir como prova no julgamento de um assassinato. E estão no processo de analisando essa informação e outros artículos de evidência. O advogado de Adam tenta comprovar que tudo foi um acidente e está confiante. He was simply trying to de-escalate things, and Sylvia caused an accident by herself. Adam foi liberado após pagar fiança equivalente a R$260 mil e deve ir a julgamento no ano que vem. É o tempo que a polícia tem para analisar provas e ouvir testemunhas, inclusive uma amiga de Silvia, que estava no quarto ao lado e diz ter ouvido uma discussão. Depois que foi solto, Adam voltou a morar no mesmo apartamento onde vivia com Silvia. Uma história parecida aconteceu em 2017, também nos Estados Unidos. Um juiz de New Hampshire, no norte do país, ordenou que a mesma fabricante do assistente virtual entregasse os áudios da máquina como evidência do assassinato de 2 mulheres. O caso ainda não foi julgado. O porta-voz da empresa declarou que o dispositivo grava pequenos trechos ao detectar a palavra de acionamento, ou seja, não espiona conversas privadas. Só que mesmo nesse ponto, há muitas dúvidas. Em abril deste ano, uma agência de notícias americana revelou que a empresa tem funcionários contratados para ouvir parte das conversas registradas. Algo que nunca foi declarado desde o lançamento do produto em 2014. Alexa. Em resposta à reportagem, a fabricante do assistente virtual alegou que captura apenas uma amostra com o objetivo de aprimorar a tecnologia.
Mas não fica claro como eles escolhem esse conteúdo, o que levanta uma baita polêmica com relação à privacidade do consumidor. A empresa afirma ainda que tudo é feito com a autorização dos compradores, uma vez que eles aceitam as condições de uso do produto. São aqueles contratos online que a gente clica aceito, na maioria das vezes sem ler. É assim que Daniel entra em casa nos últimos 4 anos. Set up temperature to 72. Quero saber quem... Aqui tudo é planejado e executado pela assistente virtual via comando de voz. Tudo dentro da minha casa, hoje, ela funciona com conexão via comando. Então, por exemplo, meu ar-condicionado, as luzes, a televisão, o som. Meu filho faz toda a lista de mercado através desse sistema que a gente tem. O aparelho veio para agilizar a vida moderna, mas a possibilidade de ter a intimidade gravada sem permissão preocupa. Essas empresas que fornecem esse serviço de assistência virtual, elas devem ter cautela suficiente para não permitir que isso vaze, mas ninguém consegue realmente prever, ninguém consegue realmente se resguardar desse tipo de situação, porque senão você mesmo não consegue viver. Você está na sua sala com os seus filhos, você está dentro do seu escritório com um cliente falando eventualmente de alguma coisa sigilosa, o microfone do seu celular está ligado. E está sendo vigiado. E está sendo vigiado. A discussão é mundial. A Europa aprovou em 2018 uma lei pioneira para regulamentar a proteção de dados pessoais. Em apenas um ano, as regras resultaram em punições no equivalente a cerca de 240 milhões de reais. O Brasil também possui uma norma específica, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor no ano passado. Hoje, a forma mais fácil de ter certeza que o dispositivo não está gravando nada é tirá-lo da tomada. Mas nesta família, isso seria como viver no escuro. Se alguma coisa ali não funciona, por qualquer razão que seja, nós ficamos 2 dias totalmente perdidos dentro de casa, inclusive sem conexão com televisão, porque é tudo conectado. Então, Você imagina hoje viver sem assistente virtual? Não, pelo contrário. A gente está mudando agora, semana que vem, de casa. Na casa nova, nós já estamos com todo o sistema ainda mais interligado.